E assim a caminhada espiritual também do homem. Sim. Porque se a gente não busca isso todos os dias, o Espírito Santo também não trabalha. Meu Meu ancião, ancião, Éder Arnas. meu ancião Wirley, E o aí, amigo? pai da Antonella. Não tem mais como não apresentar você assim agora. Já agora em diante, né? Agora, né, irmão? Agora é pra valer, agora é oficial. Não, e hoje é um dia... E né? eu li um nome bonitinho lá, assim, Tonton. Tom. Já temos tem um aí o nomezinho primeiro. fofo aí, já. Rapaz, olha, Eu vi no Insta da mamãe. o pai de menina já fica babando já, né? Já quer pegar no colo, já... Ih, tô até vendo. Ih, tá mais perto do que você pensa. É, Vai ser um piscar de olho assim, ela tá aí. já tá aqui, já fazendo a alegria da família, Amém. da igreja, De né? todo Pra mundo. honra e glória de Deus. Porque a alegria dos amigos é nossa alegria. Sim. Vamos lá, vamos Vamos lá? apresentar, né? Se apresenta, meu irmão. Por Hoje favor. eu vim totalmente diferente dos... Nunca na vida, primeira vez. Bom, eu me chamo Wirley Alves, tenho 1,77 m de altura, sou uma pessoa branca, cabelo castanho, uso uma barba mediana. Estou aqui hoje vestido de um tênis preto, calça jeans e a camisa dos Jovens Adventistas do bairro Ambaí. Lendária. A camiseta atemporal. Sim. Essa né? realmente... Para tirar essa logo daí, irmão, tem que ter muita explicação e muito Não. conceito para E vai- tentar fazer alguma camiseta melhor. E que vai essa. assim, e vai ter que convencer 100%, porque 100%. se falar, acho eu que acho, não muda. não muda. Muito bem. Meu nome E é aí? Éder, um homem, 1,73 m, pardo, grisalho, tô de óculos, tênis, calça jeans azul, camisa bege e estamos aí. Para Sim, mais um. Contar mais uma história, né? Mais uma história. É uma pessoa também bem... Esse menino família- tem história também. Família Irmãos. grande, tem sobrinhos. E, Bom, vocês enfim. já viram aí na thumb. Você já está mas vendo, já sabe, né? Nosso amigo, seja bem-vindo, Josias. Josias, seja bem-vindo Seja aqui. bem-vindo. Olá, meu Wirley, irmão, olá, Wesley, Edinho. Quase que eu falei outro nome aqui. Tá dado, não? Boa noite a todos. Seja bem-vindo, meu amigo. Bem-vindo, amigo. Obrigado pelo convite. Que bom que você aceitou o convite para conversar com a gente Eu vou te de, um, falar. de um assunto que você sabe. Ah, sim, com certeza. Aí. Vamos tentar compartilhar e colaborar com aquilo que a gente pode, né? Pode. Meu nome é Josias, eu sou homem, tenho 1,80 m, estou vestido com uma camisa azul, uma calça verde e uma bota cor conhaque. Mas não tomo nada de álcool. Tá. É só uma piadinha sem graça. Pra ter uma referência, né? É um prazer estar aqui com vocês essa noite. Que Rapaz, o prazer é nosso. Que Que bom bom. que você aceitou. E hoje vamos contar a história, né, de um dia especial, Vamos né, amigo? contar a história, que esse sabe exatamente em relação ao fim de semana do Dia dos Pais. Dia dos Pais é todo dia, Dia das Mães é todo dia, mas o pessoal invocou que tem um dia e tal, então paciência, vamos lá. Mas esse menino aqui veio para falar um outro assunto mais para frente, enquanto isso serve para ele na bandeja aquela primeira perguntinha para nós. Josias. Quem é o Josias? Josias, quem é o Josias? Quem é o Josias? Essa pergunta é interessante. Josias eu sou um filho, um pai também e um esposo. Eu tenho 47 anos, sou enfermeiro, trabalho na área, especificamente na área de oncologia, faz 15 anos, cuido de pacientes, tanto crianças como adultos também, né? E sou pai da Sofia, a Sofia tem 17 anos, o Pedro tem 12, a Renata é minha esposa, trabalha aqui no Ministério da Criança, aqui na igreja, e a gente está ativo no Clube de Desbravadores atualmente e no Ministério da Família também. Muito bom. Como é que fala? Meus irmãos são o Elias, o Sley, o Johnny e o Daniel, que está lá em Maracaju. Daniel Caçula? O Johnny? É o Johnny. Rapaz, eu não conheço. O Johnny tem uma história diferente com ele aí, mas Legal. a gente tem orado muito por ele e é isso Sim, aí. então tem que orar mesmo. Sempre. Mas, rapaz, por que enfermagem?
Eu acho que a enfermagem foi por uma questão Você de... se achou a enfermagem ou a enfermagem achou você? A enfermagem me achou. Por quê? Porque já tinha 2 irmãos que trabalhavam na área, né? Elias e o Johnny, né? Aí os dois trabalhavam numa noite cada em um emprego e precisava de alguém para cuidar de um paciente. Olharam para mim e falaram assim, podia ir lá ganhar um dinheiro, né? Ficar das 7 às 11 enquanto a gente descansa. Aí você vai lá. Falei, e aí eu fui. E aí o primeiro emprego, o primeiro contato, faz 23 anos, foi como cuidador. Trabalhava como cuidador, cuidando daquele paciente, um paciente jovem, gravíssimo, sabe? Ele nem andava, hoje ele anda. Que legal. Graças a outra área também, que é a fisioterapia, né? legal. Ele está aqui, ele está vivo ainda. Tá vivo, ele deve ter uns 35 anos hoje. Na Uau. época ele tinha uns 14 ou 15 anos de idade. Hoje ele deve ter uns 35 para 38. Nessa idade aí, 35 e 38. Certo. E ali a gente foi se achando pela questão da operacionalidade. E eu falo para você que eu sou muito ligado na operacionalidade, né? Assim, eu vou fazer, botar a mão para rodar as coisas, precisa de ajuda para carregar, para buscar, para levar. Eu estou sempre fazendo esse papel. E que se encaixa um pouco também na questão de servir, né? E aí a gente fala da questão, você é futuro pai, nós já somos pais. O pai ele serve para prover e servir. Então é uma das coisas que eu tenho buscado ultimamente em casa, com a família, para a gente criar esse processo. E também para formar outros homens e ser capaz de formar também uma futura mulher, uma matriarca, uma futura mulher de Deus, que é a Sofia, né? Eu e o Renato estamos universalmente imbuídos nisso. Nada de universalmente misticismo, né? Sim. Ou místico, mas universalmente nesta terra que Deus Sim. criou. E eu e a Renata temos trabalhado muito isso nos últimos 3 anos. A gente atinou para isso, né? Atinou para o papel de pai, o papel de mãe, e a gente vem trabalhando. Claro que é um processo que eu te falo que o Josias de 2, 3 anos atrás não é o mesmo de agora. Sim. Então, assim, é um processo de trabalho. E é um processo que, e também eu falo que a busca espiritual tem que ser diária e se colocar nas mãos de Deus, porque muitas das vezes nós queremos fazer e a gente não faz nada sem Deus. Deus está dando suporte para a gente. E eu tenho experienciado isso, graças a Deus, eu e a Renata com a nossa família. Você fala aí sobre a questão do Josias de 3 anos atrás, não é o mesmo de agora, e também não vai ser o mesmo Daqui 3 daqui anos. 3 anos. Amém, isso mesmo. Porque a nossa caminhada cristã é justamente Amém. tendenciar para isso, né? Vamos lá, sempre um passo de cada vez, Isso. mas Crescendo. avançando, Isso. avançando. Isso. E o interessante desse menino aqui que, rapaz, estou ficando velho. Eu vi eles começar a namorar. Verdade. Eu vi eles começar a namorar. Jogamos muita bola nessa Mas quadra esse aqui. aqui Eu, o esse aqui, os Éder não irmãos viu, dele, né? realmente. Namorar, Cara, eu tô casar, virando. Eu né? sou o dinossauro agora do bairro, velho. Tem jeito. Mas realmente, vi esses meninos começar a namorar. Agora, irmão, E hoje. você se preocupa na hora que você começar a ver galera sendo vô. Aí você fala assim, Não, Agora mas eu tô tá velho. indo. Agora eu tô mesmo. Não, pior que é isso mesmo. Eu vejo hoje crianças aí que estão no colo que eu vi os pais começar a namorar. Então, hoje virou avô. Enfim, vamos lá. Mas e já jogamos muita bola nessa quadra aí, nesse futsal aí, nesse fundo aí, tudo, esse menino e tudo. Mas assim, o Josias, a gente sempre comunidade, igreja, junto, coral e tal, acampamento e tudo, essas coisas, tudo. A gente sempre viveu junto. Mas uns 3, 4 anos para trás, aqui, eu acho que uns 3 anos para trás, a gente pensou na igreja como um ministério dos homens. E nesse foi o primeiro ano que eu fui diretor do Ministério dos Homens, foi onde Deus falou assim, ó, vai atrás de Josias. Eu vou atrás de Josias. E foi quase que um mês que ele ficou de plantão diretão no trabalho. Josias, Você não vai aparecer? cadê tu, meu irmão? O que está acontecendo? Onde você está? Estou preocupado com você, irmão. E ele, não, estou de plantão e tal. Não, beleza, estou. E aí Deus falou para mim, vai atrás do Josias. E aí foi onde a gente começou, e foi aquele primeiro grupo que você também participou. Daí fez aquele grupo lá de 6, 7, 8 homens lá. E dali a gente cresceu, e dali a gente mudou, e dali a gente vem trabalhando um conceito que é bem difícil trabalhar com homem. Isso. Que é bem difícil trabalhar com homem, porque homem nessa armadura
sei lá, essa armadura Uma, besta. uma coisa importante para saber, para falar sobre isso, a questão, eu tenho aprendido essa questão. Para que eu possa formar o Pedro como homem, eu preciso ter atitudes de homem. Aí vamos lembrar de personagens como Jó, vamos lembrar de personagens como Moisés, como que cada um deles foi se moldando, né? Acredito muito que Jó não começou do dia para a noite, que é o que você acabou de comentar. Todos os dias a gente precisa fazer uma vivência Sim. de espiritualidade, buscando a Deus todos os dias, em oração e junto com a família, para que a gente possa crescer. Só que existe uma fase que eu vou falar para você assim, que às vezes o homem ele está num ponto que talvez ele não se enxerga. E eu falo isso por experiência própria. Você não se enxerga, você não se vê. E é esse o momento que o homem precisa ser capaz de falar, Senhor, olha o jeito que está. Não dá. Não dá. Daqui é para baixo. O que eu faço? E a gente precisa ter a capacidade de... E se a gente não consegue, Reinventar. pede a Deus. Porque é o único jeito de você conseguir subir. Porque Satanás está trabalhando expressamente todos os dias, todas as horas, para derrubar a figura Sim. do homem. E a figura do homem é sacerdotal, na família, e quando ele vence, ele vai buscar, Deus abençoa. Recompensa. E aí a questão não é que tem a ver com dinheiro, com prosperidade. Também tem. Sim. Também tem. Só que existem pontos que Deus, são de princípios que Deus vai abençoar aquela família. E muito mais da prosperidade financeira, a prosperidade de uma família unida, montada, Sim. rapaz, é muito melhor do que dinheiro na conta e a família destruída. Então, hoje a conversa aqui vai rodar em cima do papo de homem, entendeu? Ele está vindo aqui exatamente para aproveitar que é o fim de semana do Dia dos Pais, a gente vai falar realmente sobre homem e essas coisas. E só mais um detalhe, eu já vou fazer a pergunta para ele aqui, é assim, depois que a gente chamou, que começamos a se conviver no Ministério de Homens, a gente começou a luta junto um com o outro. Sim. A gente começou a se ajudar, a gente começou a se orar, Sim. a gente começou a se cuidar, a gente começou a pensar, a gente começou a olhar um outro amigo que falava, "Pô, vamos dar um apoio." E a rede de relacionamento entre os homens tem crescido. Sim. Com muita dificuldade, bem devagarzinho. Passos. Passos, lentos, rapaz, a né? tartaruga, Mas- a hora que pensa assim, o homem está indo atrás já. Enfim, mas é um papo disso daí. E aí a gente tem crescido com isso. O Josias tem sido um grande líder aqui na igreja com relação a homens, um homem que sempre está preocupado e sempre procurado para trazer uma mensagem. E o papo hoje é assim, saúde do homem. O homem se cuida, Josias? Saúde do homem. O homem, ele quase que não se cuida, né? E qual que é o detalhe em relação a isso? Se a gente for comparar o homem com a mulher já vai no médico desde da primeira menstruação, né? Ela já vai orientada, acompanhada pela mãe, e isso é um ciclo, né? E qual que é o detalhe em relação ao homem? Não há essa orientação. E existem outros processos que são feitos com o homem. Aí vamos de novo no papo de homem, mas aí tem relação. Que são trabalhados, que a gente precisa romper com isso aí. Acabar, porque o menino precisa se cuidar. A parte hormonal, principalmente, a parte do físico, da questão hormonal da criança, a questão do crescimento do corpo deles, dos órgãos também, órgãos genitais, que vamos falar, é que o homem precisa se conhecer, para que ele possa se entender. Por quê? Porque é a criação de Deus. E ele precisa dar valor para isso. Sim. Eu não posso esperar chegar com 40, 50, 60 anos, eu não consigo correr uma quadra. Sim. E aí tem uma coisa importante que a gente precisa saber disso. O homem precisa entender. Eu sou capaz de carregar minha esposa no colo durante uma quadra? A pergunta é essa que eu faço para mim e faço para você. Você é capaz de carregar a Bianca? Porque essas perguntas, você é capaz de carregar de algum jeito nas costas? Eu não estou querendo dizer que você tenha que carregar desta forma. Mas você é capaz de carregar, tirar ela do carro ou proteger? Eu escutei essa semana essa pergunta. Eu tenho energia suficiente para uma emergência eu carregar minha esposa? Eu escutei essa semana essa pergunta. E você falando agora me veio assim, ó, como um gatilho. E é exatamente isso. E precisa ter. Exatamente. E precisa ter. Porque você é o provedor, você é o homem. Sim. Você vai socorrer. Porque aí vem a questão do homem provedor,
E o homem servidor, prover espiritualmente e provisão financeira. Agora, eu tenho estrutura física para compor isso? Porque se nós, como adventistas do sétimo dia, acreditamos que o corpo é o templo do Espírito Santo, como que esse corpo está sendo cuidado? Sim. Esse corpo é capaz de fazer, andar uma quadra, 2 quadras, correndo, carregar? E aí eu faço essa autocrítica para mim, eu acho que é para mim que eu faço, porque eu preciso corrigir isso todos os dias. Todo dia eu não estou afim de ir na academia também de fazer, é difícil, é complicado. Acordar cedo Não. e ir na academia. Porque você trabalha o dia todo, aí Sim. você quer fazer, É uma luta real. é uma luta real isso aí. Você sair da sua zona de trabalho, de conforto, que é a rotina do dia, você vai, tal. Agora eu vou pôr uma roupa e ir para academia. Rapaz, essa é a maior luta. A tendência é você pegar e falar, não, eu vou para a TV, Mas eu vou assistir o jogo. você quer Ou ver aqui, sentar ó. no sofá? Aqui, ó. Não, Ou- sentar no sofá e esticar a perna assim, ó. Irmão, quero ver sair do sofá. E aí vai um primeiro ponto, assim, que para mim também serviu muito, de sair de 115 quilos para 90. Então, assim, são coisas que nós precisamos corrigir. Agora, novamente, é processo, sim, É processo. porque eu não vou modificar do dia para a noite. Agora, eu preciso buscar. Eu consigo? Não, eu tenho que pedir para Deus. Até a força de ir na academia. Sim. Ô, José, você falou isso aí, desculpa, Edinho. Não. Quando a gente descobriu a questão da gravidez da Bia e tal, ficamos felizes, né? Alegres, contamos para a família, para os amigos. Aí ela falou para mim assim, agora você não pode ficar mais doente, sofrer acidente. E aí depois eu fiquei assim, a gente riu, mas é verdade. É verdade. Riu, mas é verdade. É uma risada Qual verdadeira. que é o detalhe agora? Tem que estar forte. Isso até é bordão de filme. Você é pai. Pai é porque você quis ou é um dever? É um dever agora, porque você tem uma responsabilidade. Claro que a gente não, em certas situações a gente não tem controle, mas você tem um dever agora. Sim. Não é porque o outro, é porque você ama a Antonella, mas você está sob a minha tutela. Eu vou proteger você. Antonella e Bianca, eu vou proteger eles. Sim. E é esse o processo que a gente precisa se desenvolver. Aí eu sempre cito uma situação assim, é uma situação difícil. Eu só lembro que o nome do bombeiro era Corey. Naquele tiroteio que teve lá nos Estados Unidos, ele tomou 3 tiros nas costas. E ele estava na direção do presidencial americano. Ele pega, ele joga a filha embaixo, ele joga a esposa e ele deita em cima. O que ele fez? Protegeu. Ele protegeu. E o que aconteceu com ele? Ele morreu. Ele morreu. Aí qual que é o detalhe disso? Você está pronto também? Aí vai outra pergunta, pronto para morrer por ela? Porque a gente precisa estar pronto para morrer, porque Deus pede isso de você. Porque Ele te entrega, então você protege de maneira corajosa. Então, assim, são hábitos, a questão da saúde, a gente já está indo para o viés espiritual de novo, mas assim, a questão da saúde, que o homem precisa se desenvolver e precisa se conhecer. Como é que é esse detalhe? Nós precisamos, agora, nessa nossa época, treinar esses meninos. Sempre que eu posso, trabalhando no Desbravador, a gente cobra, e a psicologia já explica isso, eu ando lendo muito sobre isso. A psicologia, a partir dos 3 anos de idade, ele pede para tirar, porque até os 3 anos de idade, o menino ele é progestático, progesterona. Para ele é amor e carinho da mãe. A partir dos 3, tem que cobrar, aumentando a severidade. Porque ele precisa entender que ele tem dever e responsabilidade. Dose de testosterona. É, isso mesmo. Começar a aplicar dose de testosterona. Não aplicar, a palavra é errada. Mas ações de testosterona. Porque ele precisa desenvolver responsabilidades e compromissos que ele tem. Falando sobre a saúde do homem, o que é importante, fazendo uma vírgula aqui, lembrar, câncer de próstata. Eu trabalho em dois locais que são na área de oncologia. Trabalho no hospital público e também numa clínica aqui em Campo Grande. Qual é o detalhe em relação a isso? A maioria dos homens que têm câncer de próstata, geralmente descobrem por uma dor na coluna. E a gente sabe pela literatura que depois que tem dor na coluna, ele já está instalado em mais de 2 lugares. Ele saiu da próstata e foi para o osso. Então a gente precisa desmistificar, novembro daqui a pouco está aí, precisa desmistificar porque muitas das vezes não é o exame de PSA que vai dar resultado para o cara. Não é o exame de PSA, é o toque. É o toque. É o toque retal. Aí fala assim, não, em mim, não.
Eu não vou deixar fazer o toque. Ah, tá. Eu vou coletar o PSA. Ah, tá. E nós precisamos desmistificar essa ideia, porque isso significa ter boa saúde e significa você guardar a sua família. A gente precisa estar bem para poder guardar a nossa família. A gente precisa ter consciência disso. Volto a dizer, é um exercício diário que nós temos que ter. Outra coisa, câncer de intestino. Altamente, a gente tem uma previsão muito alta para 2035. Alta mesmo. Quase que de epidêmica. Sério? Epidêmica, quase. Por quê? Porque a quantidade de pessoas que têm câncer de intestino, hoje, a gente geralmente são pessoas acima de entre 60 e 80 anos. Vai haver uma epidemia de gente com idade mais nova. Uau. E tem a ver com alimentação, tem a ver com sono, tem a ver com os 8 remédios naturais. Basicamente, né? Basicamente. Só para simplificar a conversa. E quando você fala intestino, é homem e mulher. É homem e mulher. E essa geração canetinha de agora, então, vai ser o fígado vai destruir, logo vai virar doentes da caneta. Aí que vai ter uma geração. Aí que está o ponto. Em relação à caneta, a caneta emagrecedora, pessoal. Isso, o indivíduo que vai buscar o tratamento de maneira sem orientação médica pode ser perigoso, pode ser mal orientado e pode gerar até uma doença. Tem história de pessoas que estão gerando com pancreatite, pancreatite hepatite tóxica por conta de que não faz a dieta da maneira correta. Por exemplo, a gente sabe que o monjá, falei o nome de um... Da caneta. Da caneta. O tratamento dele são 72 semanas para dar resultado. Eita pega! O tratamento certo são 72 semanas. Então, cada pessoa que vai se aplicar em fazer o tratamento precisa buscar o médico. Aí eu já ouvi história de pessoas que tomam uma vez a cada 15 dias, Sim. tomam a cada... Uma vez na semana. Uma vez na semana, mas tomam do jeito errado de uma vez na semana, porque você tem que combinar tudo. Tem que parar com bebida alcoólica, tem que dormir bem, tem que comer mais proteína, tem que ingerir mais água. Então, assim, são processos que a pessoa que faz uso tem que aprender esse ponto para poder fazer da maneira correta. Até porque a caneta, ela tem eficiência para o que ela foi feito. Ela dá resultado nesse daí, né? Porque está todo mundo comprando para emagrecer. Mas ela é eficiente no que ela foi feita. Sim. Tem um trabalho científico falando que ela trata algumas outras doenças. Por exemplo, até pessoas que têm ansiedade, que tomam, ou fazem uso dela com acompanhamento médico, têm relatado melhora de quadro de ansiedade. Tem sentido assim quase que 80% melhor. Por quê? Porque aí vai o contexto. Quando eu diminuo, eu aumento a taxa de proteína, eu fico mais saciado e não fico cheio de açúcar. Sim. Porque aí você tolera menos açúcar. Você começa a tolerar menos açúcar. Então, assim, são insights que a gente precisa estar ciente que acontece para fazer da maneira correta, porque senão depois você não recebe o verdadeiro benefício da caneta. E a gente precisa pensar nesse processo todo. É importante. E a gente, voltando no câncer de próstata, o homem precisa fazer a coleta de exame e o exame, se for o caso, do toque via retal. Por quê? Porque, às vezes, não vai aparecer no exame de sangue. No PSA. O PSA, quando ele se altera muito alto, já está lastrado. Ele já está um pouquinho mais alterado. Ou ele vai estar em hiperplasia, ou o tamanho aumentado, ou vai ter rugosidade, ou vai ter algum outro sintoma. E o que é importante que o homem saiba disso? Ele tem que entender que não é, só vou fazer depois dos 40. Não é assim também não. Porque isso a gente tem que mudar a estratégia e a ideia. Por exemplo, meninos, a gente tem que avaliar se ele tem problema no frênulo, tem algum outro problema na bolsa escrotal do menino, precisa saber. E aí vem a questão do homem novamente, o pai precisa orientar. E você precisa saber o que ele está tendo, para que ele possa ser orientado tanto fisicamente e depois espiritualmente, mas ele precisa saber do seu físico. O indivíduo, o homem, precisa aprender a se tocar. Por quê? Porque muitas das vezes ele vai aprender com um coleguinha, lá na escola, e vai ficar com aquele, um mostrando para o outro para ver quem que é maior, não é maior ou menor. Isso aí não é contexto. Aí isso já gera um processo que é para pornografia.
E a gente precisa falar disso aí, até se for o caso aqui no púlpito. Sim. Falar Isso é um assunto isso sério. no Clube de Desbravador, a gente tem discutido, falado sobre isso. Isso é Por quê? assunto sério. Porque as crianças precisam ouvir sobre isso. Outro, aí não quero gerar polêmica, tá? Mas falando sobre aborto também, a gente precisa falar, enquanto cristãos, nós temos que acreditar que a vida foi dada por Deus. Sim. Agora você abre mão dela, é Satanás que está fazendo o contraponto. Então a gente precisa entender esse processo. Aí a gente vai nas discussões, mas foi de tal jeito que ela teve bebê, meu corpo me acerca. Não é assim. Deus não criou a gente desta forma. Deus criou a gente para os homens para serem patriarcas lá no Jardim do Éden. E nós precisamos treinar os nossos filhos. Você vai ser pai de menina, você precisa entender que você vai ser a primeira amostra de Deus para ela. Você vai ser o primeiro homem para ela. E aquele homem que é daquele jeito, sei lá, que fala besteira, que xinga, que Trata mal a mulher, tem uma pornografia pensando na cabeça ou coisa parecida. Isso vai dirimir e não vai ser passado para ela. E ela precisa ver isso desse processo. Por quê? Porque o pai tem um papel importantíssimo na frente da menina. Sim. De orientar nos caminhos de Deus, e a gente precisa entender esse papel nosso. Sim. Por quê? Cuidar. De cuidar, e outra, qual é o processo do homem? Você, Willer, você, Éder, nós estamos imitando a quem? Nós estamos imitando a Jesus Cristo. Por que eu estou imitando a Jesus Cristo? Porque eu saio para a rua para lutar, para trazer o dinheiro, para buscar e para proteger minha casa, para nutrir a minha casa, falando de maneira em linhas seculares. E aí eu chego em casa, como é que tem que chegar? Cristo não morreu por todo mundo? Eu tenho que ser o exemplo de Cristo. Eu chego, luto por tudo e chego em casa, eu tenho que gerar amor, eu tenho que ser carinhoso. E aí outro ponto, eu preciso entender isso. Que minha casa é minha casa, é o meu lar. E fora do meu lar eu preciso dar esse exemplo. Voltando em relação ao toque retal. Não é que eu gosto desse assunto, tá? Mas Não, é importante para o homem. Tem que ser Por que eu totalmente estou falando em esclarecido. relação a isso? A taxa de pessoas que descobrem e estão morrendo por causa disso, homens, e aí a gente tem um probleminha no SUS que não tem o acesso a certos tipos de medicamentos, Sim. a certos tipos de bloqueadores, bloqueador hormonal que eu quero dizer. E aí o paciente não tem a pessoa não tem oportunidade de tratar. E às vezes uma pessoa que viveria mais alguns anos não vive. Mas e se aquela pessoa se proteger, ir ao médico, numa consulta uma vez por ano, você já consegue dar resultado. Ô, Josias, você falando sobre isso aí, teve passei por uma crise eu discuti com um amigo e aí fiquei muito nervoso. Cara, minha pressão foi lá em cima. Aí eu preciso dar uma olhada. Isso Sim. aí tem 3 anos, Sim. praticamente. Preciso dar uma olhada. Fui no médico, primeira pergunta que ele me fez, você pratica exercício físico? Eu, regular, não. Aí ele, então você vai ter que começar. Vamos começar com o exercício físico e aí você volta aqui. Se tiver medindo, a gente vai fazer o check-up de novo. Sim. Se tiver regular, beleza. Se não, aí a gente vai ter que dar mais um passo, você vai ter que começar a controlar essa tua ansiedade aí e tal. Ok. Fui, comecei a fazer regular. Regular. Voltei no médico, tá tudo certo. Ok. Só que aí depois disso eu parei e eu falei assim, não, ano que vem eu vou voltar regular. E aí foi o ano passado, que eu passei o ano passado regular. Sim. E esse ano é o segundo ano aí que a gente está na caminhada para ser algo regular na minha vida. E assim, cara, sensacional. Dormir, comer com dieta é uma outra coisa. A alimentação mais saudável, mais rica. Ponderada. Não tem gordura, mas tem algo mais projetado. E eu acho que isso que a gente, como homem, precisa ter a atenção. Cara, não é porque eu sou homem que eu quero, vou esbanjar aqui e aí eu, do futuro, vejo lá o que eu resolvo. Não, eu acho que a questão não é essa. A questão é como que eu sou hoje, como que o meu corpo pode testemunhar para Deus, porque Sim. quando a gente fala de testemunho de Isso. vida, de alimentação saudável, de princípios de saúde, eu não me refiro só à saúde de alimentação. Eu falo de tudo.
O princípio de saúde é tudo, é sono, luz solar, beber água. Então, como é que na minha vida, nesse dia a dia, isso vai refletir o cristão que eu sou dentro de casa, mas muito além o cristão que eu sou fora, dentro da igreja. Isso a gente pode até falar que a saúde do homem é cultural não se cuidar. Sim. É cultural. Tem um amigo nosso em comum aqui dentro, não preciso falar o nome, mas ele já falou várias vezes assim, ó, macho que é macho morre de câncer de próstata, mas não toma uma dedada. Sabe? Então isso é cultural. E ele está na minha idade. Mas é cultural essa situação de um homem não se cuidar. Existe um processo. Eu vou falar para você assim, até que assim, não ponderando, mas essa fala é porque assim, quando a gente está no dia a dia, por exemplo, eu não só cuido de pacientes oncológicos, tanto idosos como crianças, mas quando a gente cuida de um idoso que teve câncer de próstata e ele foi para um primeiro foco, que era próstata, depois foi para o segundo foco, que era osso, aí depois foi para o intestino, ou foi para qualquer outro local, aí a gente percebe o quanto que poderia ser trabalhado algo, porque muitas das vezes a forma de pensar e culturalmente, e aí existe um processo. Como que eu ensino o Pedro da importância disso? Como que você vai ensinar a Antonella para mudar ela como futura matriarca? Como que você vai criar? Como é que eu vou criar o Pedro patriarca se eu não estou ensinando isso? Se eu achar que isso culturalmente vai te tornar menos homem em fazer o toque e tal. Então são coisas importantes que precisa o homem desmistificar. Sim. E assim, e aí eu te falo assim, é complicado quando a gente vê alguém com muita dor, passando mal, e às vezes chega em situações que o cara está em cuidados paliativos, e às vezes não tem opção do que fazer. Às vezes o bloqueador hormonal já não faz mais efeito, não tem quimioterapia de como é que fala? De paliativa. Então o paciente acaba sendo uma situação. Então a gente precisa entender, porque pessoas estão morrendo por causa disso, por desconhecimento. O interessante, ele falando dessa maneira assim, eu estou olhando ele, e ele está falando e está vendo. Ah, sim. Ele está vendo isso aí. Tudo que ele está falando aqui, ele está vendo que... Porque, afinal de contas, ele trabalha há 13 anos já nisso daí. Ele está vendo essa situação. E nós que aqui, né, só, e aí, beleza, tal, não sei o quê, isso aí não é a nossa realidade. Não. Então, por isso que a gente, né, vai nesse oba-oba, não, tá Sim, legal. sim. E aí, a tua saúde? Não, tá beleza, tal, não sei o quê. Mas você vê, tudo que você acabou de falar, você viu. Mas você vê. Eu entendo, você sabe. Entendo esse processo do comentário do seu colega, desse nosso colega, que isso acontece. E aí sim, e está tudo bem, quer comentar? Está tudo bem. Agora a gente precisa partir do que a gente faz com isso? Eu faço o quê daqui para diante? Por exemplo, você estava com a pressão alta, o que você fez? Você falou, não, eu preciso modificar. E você buscou, com a ajuda de Deus, e esse processo. Aí vem outro ponto que o homem precisa desenvolver, que é a disciplina, né? Disciplina. Você precisa ser disciplinado naquilo que você faz todo dia. Porque o homem que não é disciplinado, ele não vai muito longe, gente. Eu pensei assim, Josias, eu preciso ter a disciplina da mesma forma de estudar a Bíblia, eu preciso ter essa disciplina para cuidar da minha saúde. Porque, irmão, cuidar do espiritual e não cuidar da saúde, ou cuidar só da saúde e não cuidar do espiritual, os dois balança eles têm que se completar, compensa. irmão. Tem que se completar. Porque é reflexo, entendeu? Veja, a gente está num desafio, todos nós. Físico, mental, espiritual. Porque muitas das vezes o seu físico vai estar bom, mas o seu mental, às vezes, ele é alteradíssimo. Vamos lá, vamos citar o indivíduo, ele é muito ansioso, ele é muito, estoura rápido, sem paciência. Essa autoavaliação precisa ser pontuada. Ele precisa avaliar que eu preciso, por exemplo, de sentar numa mesa e conversar com o psicólogo. Existiam linhas de uns 20 anos atrás da psicologia que falava que o homem, o idoso, não precisava falar com o psicólogo. Por quê? Porque ele estava idoso. E não. Ele precisa conversar também. Porque muitas das vezes a gente chega em algumas... Aí eu vou te falar do outro ponto. Existem algumas fases, eu falo para vocês assim, de ver pacientes, puxa, eu devia ter ido no médico, puxa, agora eu estou com esse negócio aqui, puxa, eu poderia... Agora eu estou sofrendo, estou com dor, por causa de um lapso. Você vê. Não que a gente não esteja protegido, mas o exercício físico que nós praticamos, ele faz diferença na nossa vida diária. E se a gente buscar com disciplina fazer todos os dias, e não estou falando de ir para a academia e ficar lá 3 horas, 4 horas. Não estou falando disso.
50 minutos todo dia, 30 minutos todo dia, se for de caminhada, para que você possa desenvolver. E assim a caminhada espiritual também do homem. Sim. Porque se a gente não busca isso todos os dias, o Espírito Santo também não trabalha. Ele não trabalha. Vamos lembrar de Atos, até escrevi aqui, posso? Pode, dá licença. Rapaz, você está em casa. Atos, Você está na casa do pai. Atos 17:30. Posso pegar a Bíblia Pode, irmão. Você está em Dá casa, eu estou falando licença. pra você. aqui? Você está em casa. Atos 17:30. Aqui realmente é o peso da palavra. É. O Amém. jovem Josias aqui. Amém. Atos 17:30. Fala assim, ó. Mas Deus fechou os olhos para os tempos de tal ignorância. E agora ordena a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. A gente pode avaliar esse versículo por contexto e individualmente. A gente pode, por quê? Porque ele chama cada um de nós, para que você se reavalie. E aí eu quero dizer o seguinte, em nome de Jesus, que cada um se autoavalie. Porque a gente precisa. E principalmente eu falo uma palavra aqui para os homens, busquem a Deus, porque muitas das vezes você não vai conseguir. De 10, 100 você não vai conseguir. Por quê? Porque você é um pecador, você é falho. E se você não tiver perante Deus de joelhos e buscando, você não vai conseguir mudar. E do que você falou, né? Saúde física, espiritual e mental. E a grande dificuldade é um homem falar. Sim, Sentar numa roda e falar assim, estou com dificuldade, gostaria de ajuda, vocês podem me ajudar. E eu vou falar para você, a cabeça com problema, o corpo padece. sim, sim. O corpo padece, vira escravo, não tem vontade, não acontece. E homens, precisa sentar e falar com alguém para poder simplesmente falar, conversar. Preciso de socorro. Existe muito um processo, a gente já sabe de algumas histórias de homens que às vezes eles estavam desempenhando o papel dele de família, cuidando da sua família, estavam trabalhando, cumprindo o princípio, trabalharam a virtude, ele estava cumprindo a virtude, e aí, em determinado momento, ele fez algo que ele achava que ia dar certo. Aí eu lembro vagamente de um professor que trabalhava aqui em Campo Grande, e ele fez uma aplicação errada, não é que errada, ele esperava algo na cabeça dele, estava certo. E aí tem outro processo, o homem ele tem esse desafio, que ele vai ter que botar a mão no fogo. E aí tem dois processos que ele precisa, que é o que o Éder falou, saber que ele bota a mão no fogo, mas se ele errar, ele tem que saber, peraí, Éder, me ajuda. Ou ele fala, ora por mim aí. Ser capaz de fazer um pedido de oração. Porque muitas das vezes você não vai querer expor, falar, e aí é o que o Éder comentou. E a gente precisa ter desenvolver essa capacidade e pedir para Deus, porque muitas das vezes o homem sofre sozinho. Sofre. Aí a gente fala assim, nossa, você está romantizando. Essa caixa do nada, É. meu irmão, é o silêncio que o homem não quer falar com ninguém, essa caixa do nada é um perigo. E isso vai bater de encontro na esposa, no filho, no trabalho, e dependendo da situação, isso bate na sua saúde, isso vai quebrando. E aí eu te falo outra coisa, por experiência própria, mesmo trabalhando, estava falando para ele que eu estou trabalhando em 2 locais e fechando 30 horas de plantão no ar. Qual é o detalhe? Essa não é a minha meta de vida, tá? É uma fase. Mas assim, a gente precisa botar no nosso dia a dia, ter a disciplina de colocar a parte espiritual no nosso dia a dia, a parte física no nosso dia a dia, a parte de nosso desenvolvimento diário, saber e buscar. Qual que é outro detalhe em relação a isso? Muitas das vezes a gente não foi orientado. Vai ter muitas coisas que o seu pai não falou para você. Culturalmente. Meu pai não falou, seu pai não falou. Exatamente. E eu preciso ter a capacidade de falar assim, não, peraí, vou usar um chavão aqui, aqui acaba. Esse comportamento acaba. Vai quebrar, o vício é o ciclo. Esse ciclo vai quebrar acaba o aqui vício, agora. vai quebrar o ciclo então eu aqui. preciso ter essa capacidade. Quando eu tenho essa capacidade de pensar e falar, aí falar, agora eu vou conseguir. Não vai. Você não vai conseguir sozinho. Você precisa de Jesus Cristo. Você precisa colocar os seus joelhos no chão e falar, Senhor, eu estou aqui. Eu preciso do Senhor. Porque muitas das vezes a gente não vai fazer.
E aí, qual que é o detalhe? A gente tem que ter, falar, Senhor, acaba com a minha incredulidade. Na Bíblia fala, acaba com a minha incredulidade. Essa autossuficiência é utopia. Sim. Isso é utopia. A gente é relacional e a gente precisa. E, cara, a sociedade, essa geração atual, destruiu a palavra homem. Vem destruindo, vem desconstruindo, palavra. O certo é isso. Vem desconstruindo a imagem de o homem, pai, protetor, tal. Não, é um... E mais de forma um, rápida. é mais um, E de forma rápida. mais alguém só dentro de casa. Esses tempos a Renata, a Sofia e o Pedro assistiam o filme. Na realidade, a Sofia que assistiu com o Pedro, estava lá mexendo na TV a cabo, e aí eles acharam lá, o nome era Forja, se vocês já assistiram. Forja. Aí ela assistiu, ele assistiu, falou, vocês têm que assistir com a gente, o Pedro, vocês têm que assistir com a gente. E qual que é o detalhe que ele fala? Ali fala da mudança de comportamento do menino. E o que ela significa. Aí dá exemplo de outros homens. E aí, assim, o perdão, você tem que estar sentindo isso no seu coração. Porque você não vai conseguir, porque a culpa vai vir. Mas quando você coloca nas mãos de Cristo, o perdão vai vir. Ele vai acontecer, por quê? Porque é assim que a gente tem que se sentir, perdoado. Por quê? Para que você limpe. Vou limpar esse lado aqui hoje, amanhã eu limpo o outro lado. E vou até a cruz. E aí eu vou mudando de comportamento. Sim. E é uma coisa diária que a gente faz isso. Não é simples, viu? Não é simples. Agora, a gente precisava falar, Éder, muito mais vezes sobre a família, sobre o papel do homem e o papel da mulher. Isso doa quem doer. Porque a gente está nos momentos derradeiros dessa terra que talvez falar algo não vai ser benéfico. Eu já estou preocupado com o Pedro Henrique. Eu estou orando pela esposa dele e estou orando pela esposa da Renata, pelo esposo da Renata, da Sofia, desculpa. A esposa da Renata sou eu. Ufa. Aí E que continue assim. E aí a gente precisa desmistificar, por quê? Porque Satanás está trabalhando isso aí. Algumas linhas. E não quero ser polêmico novamente, mas a gente precisa se posicionar. O movimento feminista ele está cada vez mais sendo trabalhado nas escolas, em todos os lugares. O movimento woke está sendo trabalhado. E assim, gente, se a gente não fizer a lição de casa, por exemplo, vou dar um outro exemplo. Perguntei para minha filha. Você sabe como que eu acredito que as galáxias foram feitas? Porque está lá no Gênesis falando. Tá, isso é fé. Mas como que você comprova que ela existe? Que não é um Big Bang. Que não é o Big Bang. E eu preciso entender, eu tenho que ser capaz de não só de ler à luz da Bíblia e também buscar conhecimento, especificamente. Porque, por exemplo, a última que saiu foi a troca do telescópio Hubble pelo telescópio James Webb. Sim. Isso aí acabou com um monte de evolucionista. Eles não admitem, mas acabou. Aí, o que aconteceu? O telescópio Hubble só filmava até tanto tempo, até tal distância. Sim. O James Webb, ele filma a mais de 200 mil anos-luz. Se a gente for contar 200 mil anos-luz e voltar para trás, essa galáxia já está pronta há muito tempo. A foto da galáxia que aparece, da estrela, ela não está em formação. E isso comprova cada vez mais que a criação foi feita. E a gente precisa entender isso. Por quê? Para que a gente possa argumentar. Porque se a gente não souber falar, se a gente falar assim, você acredita na criação, Irla? E você falar assim, não, é porque o arquiteto do universo fez isso, não sei o quê. Não, só isso não dá. Você precisa saber que, aí outro ponto, que eu estava até na discussão aqui, o Mar Vermelho tem quantos metros de profundidade? Tem mais de 250 metros, a parte mais rasa. Ou é 50, entre 50 e 250 metros. E o lugar onde o pessoal de Moisés passou, tinha essa profundidade. Então eu tenho que saber que existe historicamente esses dados, e eu preciso pôr isso no meu coração e passar para minha filha, para o meu filho, porque o biólogo, professor dela, vai falar assim, não, aquela parte ali era rasa, como se fosse relativizando que eu fosse o córrego do Anduí, que ele consegue passar no joelho. Não é. É muito profundo.
e lá foi encontrado o pedaço. Então, essas Sim, 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 informações sim. faz parte da formação que a gente precisa dar para os nossos Da filhos. construção. Da construção. Porque aí vem uma discussão até para quem quiser buscar, se chama Marcus Eberlin. Ele é um criacionista e ele é um admirador da Igreja Adventista. Ele não é um apologeta da Igreja Adventista, mas ele compartilha com o Rodrigo Silva. Ele falou, cara, ele está falando contra a criação? Não, então eu não vou discutir com esse cara. Por quê? Porque eu vou ficar, é como se eu estivesse na tribo de Judá. Eu vou ficar falando que Dan não presta, ou vou ficar falando que... Não. E ele comenta em relação a isso que nós precisamos prestar atenção. Nós mandamos nossos filhos a semana toda para Roma, estudar em Roma. Aí à noite, a gente fica só 4 horas com ele, a gente fala o que para ele? A gente fala 10 minutos. E deixa que Roma forme o caráter e Porque- toda a vida do... E porque eles estão trabalhando isso aí. E outra coisa importante para entender. É tão sério. É tão sério tão isso aí. sério. Tem um significado tão grande. Sério. E às vezes, e aí se cumpre algumas etapas. Muitas das vezes, aqueles escritos de Ellen White, os escritos de Ellen White vão estar sendo cumpridos hoje. Se a gente não buscar entender esse processo, a gente está passeando. A gente é como se fosse uma rocha. Você é uma rocha, você. Só que a gente está naquela beira do precipício. Pode ser empurrada e cair, se a gente não tiver firmeza no que a gente está falando. E a gente tem responsabilidade com isso, como homem. A gente precisa entender esse processo. Tem. E não é para agora, é para anteontem. E eu falei para a Renata esses dias, comentei um negócio para ela, eu falei assim, amor, a gente precisa buscar, e você precisa falar a mesma língua e tal qual, mais do que eu, para que a gente possa firmar. Porque a gente não forma matriarcas e patriarcas de uma hora para outra. Não. Aí a pergunta é, como que Jó foi formado? Imagina o pai de Jó. Eu não estou querendo dizer que o pai de Jó tinha alguma coisa de violência. Não, eu estou querendo dizer, à luz da Bíblia, o nosso papel, nossa responsabilidade. Nosso papel de responsabilidade, nosso papel de disciplina, nosso papel de fidelidade a Deus. Quanto que a gente está buscando isso todos os dias? E a gente precisa fazer isso. Por quê? Porque se a gente não fizer, alguém vai fazer o nosso lugar. E esse alguém pode ser do outro lado do muro e aí vai estragar tudo. Josias, conversamos aqui sobre saúde. Agora vamos construir o que é o melhor para o homem com relação à saúde. Depois nós vamos falar construir um homem com relação à religião, na sua visão, com a saúde. Como é que nós vamos construir? Homens, presta atenção. Como é que nós vamos construir a saúde? Com relação ao homem, aí eu começo em relação lá embaixo, que aí eu tenho que buscar isso. Levei o Pedro Henrique já no pediatra, já levei no médico endocrinologista, porque precisa ver a saúde hormonal dele, e ele já foi avaliado. Já levei não levei no urologista, mas o pediatra fez essa avaliação para mim. E eu preciso começar, aqueles que são pais novos, precisa começar deles, até os 12 anos de idade, se possível, que seja agora, que tiver com 15, 18, tem que fazer esse papel. Por quê? Para que você pratique. Precisa levar. O homem precisa buscar a sua saúde no urologista e coletar os exames específicos dessa área. Precisa buscar outro ponto importante que você falou, que é a questão do cardiologista. A gente tem gente que pratica exercício físico, corre, nada, e de repente o indivíduo cai duro no chão em relação a isso. Nós precisamos saber onde que nós estamos para tratar. Nós precisamos buscar cardiologista, urologista principalmente, e um médico gastroenterologista. Lembrando que após os 40 anos, o homem ele tem que ter feito uma colonoscopia. Por quê? É obrigatório. É obrigatório. Por quê? O câncer de intestino, ele se forma de 3 a 5 anos. Isso é dado científico falando. Em 3 a 5 anos ele se forma, a obstrução intestinal. Então, e aí tem a notícia que a partir dos 40 anos ele já começa com células alteradas. Entendi. Que a gente fala, se ele fizer uma endoscopia, pode aparecer uma colonoscopia, uma célulazinha lá. E o médico colonoscopista fazer lá uma biópsia e também tratar da mesma hora ali para isso. Então eu preciso buscar a saúde médica para isso.
Precisa, aqueles que são mais avantajados. O meu irmão Daniel, ele estava com 130 quilos, ele baixou o peso, buscou o endócrino. Ele precisa buscar um endocrinologista. Não, não é o cara, o médico da esquina. Não, é o endocrinologista. Porque você precisa ver. A gente está com a tendência também, Éder, não só na parte de tireoidectomia. A gente lá no hospital tem muito paciente que fez esse procedimento. E tem a ver com alimentação. E aí desregula de tudo. Desregula tudo. Desregula Se o homem tudo. não buscar a sua saúde A tireoide. da endócrina, da tireoide, Endócrino. ele pode ser permeado com a retirada dela. E depois que você fica, é complicado você equilibrar. É mais difícil. E aí você tem outros processos para desenvolver, que é a parte espiritual, que é mais difícil. Então, assim, homens, procurem o médico endocrinologista, o médico cardiologista, ou alguém que peça os exames tudo de uma vez. Sim. Por quê? Para que você tenha e leve para alguém avaliar e ver como é que você está. Porque se você não tiver um perfil, você não vai ser avaliado. Outra coisa, não vá na onda de ir na academia e ficar tomando bomba. O suquinho. Não fica tomando bomba se não estiver sendo acompanhado. Por quê? Porque ele pode dar alteração E vai a nível dar, hepático, e vai dar. a nível renal, E ele dar vai ruim. dar. Vai dar ruim. Vai Então dar ruim. precisa entender, não é bala. Não é bala. Você não vai dar, eu quero esse sabor aqui, não é, eu preciso buscar o médico urologista, o médico cardiologista principalmente. Tem muita gente que tem arritmia e não sabe. A gente precisa entender isso. E o peso, principalmente, faz diferença no homem. E aí eu não estou querendo dizer que você tem que emagrecer amanhã. Às vezes vai ser um processo de Sim. 1 mês para 2 anos, para 3 anos. E aí a gente precisa ter consciência. E é a luta pro resto da vida depois. Sim. E é a luta pro resto da vida. E aí Peso. e a gente volta naquela situação do homem que protege sua casa. Eu tenho força para proteger. Eu tenho força no braço para poder ser capaz de literalmente proteger. Ô Josias, você falando sobre a questão do... Você trabalhando na área, né? Do oncologia, né? Bom, eu perdi meu pai tem poucos meses e acho que uma das coisas que mais prejudicou, mais assim deixou a gente abalado foi a velocidade Ah, sim. que o câncer se desenvolve, né? Os tumores se desenvolvem. E você não conseguir ter, às vezes, por conta da velocidade que ele está se desenvolvendo, um tempo para você combater. Gente, é assim, a gente até perdeu o Anderson, né? Também junto com sim. seu pai. Meu pai também. Em relação a esses processos. Alguns certos tipos de tumores, falando de maneira geral, certos tipos de tumores, principalmente tumores sólidos, eles não crescem em 15 dias, em 1 mês, em 2 meses. Ele leva de torno de 3 meses a 1 ano, a 2 anos, as células para se alterarem. Eu acabei de falar, do intestino, geralmente de 3 a 5 anos. Ele não se altera de uma hora para outra. Então eu preciso entender esse processo e não preciso ser enfermeiro para falar isso. Sim. Eu preciso ter consciência do meu corpo, o que você estava comentando, da minha saúde, para que eu possa buscar. Porque um ser que conhece a Deus, é templo do Espírito Santo, eu preciso praticar isso, para buscar. Então, assim, são coisas que a gente precisa desenvolver, porque muitas das vezes ele foi acontecendo. Aí tem outro ponto também que eu analiso de outra forma, que tem a ver com a cultura, que tem a ver com a criação. Do meu pai, por exemplo, meu pai tinha um problema hepático grave. Quando ele faleceu, eu perguntava, seu pai tem hepatite, ele bebia muito? Meu pai nunca bebeu. Mas foi porque ele foi exposto ao local onde ele trabalha. Ele não usava EPI, não protegia o fígado dele. Então ele tocava como fosse... E foi absorvendo. Pelos poros foi absorvendo. Isso. Então são coisas que nós precisamos entender. Alguns tumores, tirando os tumores de sangue, eles levam menos meses. De 15 dias até 6 meses. Eles têm um desenvolvimento mais rápido, Sim. porque é sanguíneo. Mas o que é importante saber? Que a gente precisa se conscientizar. Às vezes a gente vai ter que conscientizar alguém mais velho, o seu sogro, a sua sogra, de alguma forma. E às vezes vai encontrar uma resistência cultural em relação a isso. Sim, sem E dúvida. aí que vem a tomada do Espírito Santo, Sem que você dúvida. precisa saber, para que você possa ter uma atitude mais Sem dúvida. sã. Porque é o que a gente representa.
E vou falar uma coisa para você, gente, é diário, para mim isso é diário, viu? Eu preciso exercitar isso também, todos os dias. E em relação ao homem, tem muitas doenças que estão acontecendo com ele e ele já está com ela e não sabe. Só descobre 10 anos depois, quando ele está com uma limitação específica no corpo. E a gente precisa conscientizar, esses aí vão ser mais difíceis de trabalhar, viu? Esses são os que a gente precisa trabalhar. Eu estou orando por você, estou te buscando. Às vezes eu recebo uma mensagem, eu estou no plantão lá, 4h30, acordei, o Éder manda 5h30, 5h20, ó, estou orando por você agora. E eu mando um joinha assim, porque às vezes não dá para parar para conversar. Mas é justamente isso, saber que alguém está orando por você, é uma rede. Muitas das vezes, ultimamente, pedi para Renata, amor, eu estou no emprego novo, ora por mim agora vocês, para tudo e ora. Isso é muito real. O Espírito Santo trabalha na sua vida. Você precisa ter consciência de quem você é. Sim. E buscar. E saber, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Sozinho você não consegue. Não vai. E a gente tem que pedir oração, tem que orar também, fazer a nossa parte, todos os dias. Falando da parte espiritual, como eu, sacerdote da minha casa, provedor e servidor, como que eu estou buscando a Deus todos os dias? Gente, se eu não estiver lendo, se eu não estiver perto do fogo, aqui é o braseiro, se eu não estiver perto do braseiro, eu não vou pegar fogo. Eu vou ficar com uma fumaça lá, eu só vou ficar encandecido. Sabe aquele tição na beirada do churrasco, que está lá do ladinho assim? Ele está quente, mas ele está longe. Mas não encandece. Não encandece, não pega fogo, ele não muda, ele não está tratando algo. E a gente precisa saber isso, porque isso é o que vai fazer para que você fale para sua filha, para o meu filho. Sim. É assim que a gente vai desenvolver. É a mesma coisa agora aqui, é o que a gente falou um pouco atrás, fala assim, ó, o quanto você está forte para carregar sua esposa e proteger sua família. É a mesma coisa agora espiritualmente. O quanto você está forte para defender sua família espiritualmente. Porque você é o defensor espiritual da sua família. E você, eu quero falar uma coisa para vocês. É o carro-chefe, né, para puxar. Exatamente. Eu quero falar uma coisa para vocês. O Éder sabe disso, o Willer sabe disso. E todos que não sabem, ou sabem, mas eu devo lembrar vocês. Deus instituiu você como filho de Deus. Deus colocou o papel para você ser o sacerdote da sua casa. É obrigação sua. E eu não estou dizendo que é para... Estou brigando com você. E eu não estou discutindo também aqui, Éder, se é separado, se não é, não. E não é machismo, não é nada disso que nós estamos discutindo. Se você é pai... Um filho de Deus, se você é pai, homem, ore pelo seu filho. Eu não estou falando para vir aqui na igreja, também não estou minimizando não vir à igreja. É importante vir à igreja, viu, gente? Tem que vir. Tem que vir. Que é em comunidade que a gente consegue vencer. Que é em comunidade que a gente cresce. Só que assim, o homem precisa orar pelo seu filho. E aí eu falo aqueles que talvez estão longe, estão perto, ou não estão... Ore a Deus. E estou falando de alguém que já caiu e não estava com dificuldade, ainda lê todo dia, e agora eu percebo o que é. Esse dia eu vi um pastor falando, aquele que já está orando de joelhos, buscando e tendo contato com o Espírito Santo, já sabe. Ele já sabe o que é uma seta, como o Salmo 91 fala. Você enxergou uma seta e você fala, peraí, eu vou devolver, reagir àquela ação? Não, eu vou me ajoelhar e falar, Senhor, me protege, eu preciso da sua mão, eu preciso que o Senhor guarde a minha esposa, minha filha, meu filho, e é repetir todos os dias. Deuteronômio 6,4 não é tempo de qualidade, não é separado, vamos sentar aqui, Éder, são 1 hora que a gente está aqui, é ótimo, mas assim, não, é no caminho, é ligando, é no WhatsApp que você mandou. Esse é no andar, de manhã, de noite e no dia a dia. Sim. Esse é o cumprimento que a gente tem como homem. A responsabilidade que nós temos é universal. Nós precisamos desenvolver ela todos os dias. A gente tem um exemplo de Moisés, estou lendo aqui, mas eu lembro de Moisés. Moisés, como que ele começou lá embaixo, como era neném, e como ele começou onde ele estava. Depois ele teve que ser moído durante 40 anos. E depois ele não levou até lá. E esse é o papel que nós temos como homem. Seguir, ou ser um Moisés na sua casa. A gente precisa levar a nossa família perante Deus. Agora, o que o Espírito Santo e como vai ser o relacionamento daquela pessoa, não é você que vai falar. É o seu passo que você está perante Deus.
e intercedendo por eles. O homem é brabo. Rapaz, olha, eu acho que eu nunca parei um tempo assim Um homem é brabo. para conversar com o Josias Eu sei. de forma Pois é. séria, mas rindo, Pois depois é. sério de novo. Esse aqui eu conheço. A hora que eu fiz o convite para ele, para a gente estar junto, eu já sabia que era exatamente isso que ele ia falar. Eu só dei a trilha para ele. Falei, ó, nós vamos nessa direção. Por quê? Cara, a gente aprendeu a viver isso aqui. Tá? A gente aprendeu a viver isso aqui e a gente luta. A gente luta tentando ajudar, mas o próximo também não ajuda, não dá um espaço para ajudar. Essa é a grande dificuldade de lidar com o homem. Sim. Não dá o espaço para ajudar. Sim. O tanto que a mulher tem a facilidade de contar uma para outra na intenção de receber ajuda, o homem quer resolver por si só. E aqui você tocou num ponto importante. Eu vou falar uma coisa para vocês, mulheres. Pelo sangue de Cristo, e falo... Como é que eu vou falar assim? Até embarguei a voz. Molha as palavras aí para sair. Molhar as palavras para sair. Falo para as mulheres. Você que está com alguma luta, com alguma dificuldade com seu esposo, com o pai, ore por ele, peça a Deus. E peça a Deus. Não fala assim, ele está assim, tá. Não. Senhor, quebra. De novo, eu estou aqui pedindo, intercedendo por ele. Quebra. Por quê? Porque eu não consigo, eu não vou ficar desgastando. É o Senhor que sabe. Toca nele de alguma forma. Por quê? Porque, e mulheres, o homem é movido à conquista. Se ele não tiver algo, se ele tiver de conquistar a mulher de novo, no outro dia, ele tem que conquistar ela de novo todo dia. Ele tem que conquistar ela todo dia. Se você chegar em casa e eu encontrar um irmão, não dá. Está errado. Não dá. E eu não estou dizendo que todas são assim. Não dá para ser. E aí eu te falo, à luz do Espírito Santo, a mulher é a representação do Espírito Santo. Ela é auxiliadora, ela é ajudadora e é ela que vai agregar. Se ele chegar em casa, depois de lutar contra todo mundo, proteger essa casa, prover esta casa, e ainda ele ter que lutar com a mulher, não dá. Não dá. Bem falado. Tem esse bem ponto falado. aí. Chega de uma guerra, entra para outra guerra. Entra para outra guerra. E a gente não pode normalizar isso, viu? E também, mulher, eu não estou dizendo que você tem culpa ou não. Eu acho que é uma colaboração minha. Eu falo de mim e da Renata, é a colaboração de nós dois. Tem coisas que você, homem, sabe mais e entende mais. Você também não pode ser arrogante, soberbo e falar, mulher, você não está prestando atenção. Não. Peraí, não é assim. Dá para você olhar aqui, amor? Você precisa tratar os teus não como você trata um amigo no futebol. Você tem que tratar os teus com amor, com carinho. E a mulher precisa entender que ela precisa acalmar, tranquilizar, nutrir. Por quê? Porque muitas das vezes, a Renata eu já confessei muita coisa para a Renata, que às vezes eu chegava, e não precisava saber, não precisava discutir com ela. Mas às vezes, não dava para ligar para você, de falar ou para ele, mas ela que eu tenho que falar. Sim. E às vezes ela fala, eu falo uma coisa e ela fala, tá, mas eu não é da minha conta, eu não quero saber disso. Não, é para ouvir. E assim também é o homem também, que ele precisa se desenvolver. Gente, a gente está no caminho para Canaã. Qual é o nosso compromisso? Sim. Qual é o legado que eu tenho? Beleza, eu quero que seja lembrado como enfermeiro, como a minha vivência. Eu sou grato pela profissão que eu tenho. Eu tenho muitos colegas, uns alunos ali na Santa Casa, falam, José, entra aqui, vem. Isso é muito bom, eu fico muito feliz por isso. Só que assim, aquilo dali é bom, só que o que é melhor? É a minha casa. Por quê? Porque Deus mandou você fazer isso. E a minha casa no céu, né? E a minha casa no céu. No céu. Porque eu preciso preparar aqui para estar lá. E é uma caminhada. Não é de hoje para amanhã, não. Sim. É o dia a dia. Eu sou muito grato por... Eu, o Josias e o Paulo, nós somos a mesma tríade. Da tríade, isso. A gente carregou esse ainda, né? Essa do Julian, quando ele propôs a ideia. E esse ano eu pedi por eles orarem por mim, pela Bia. Isso. Nós estávamos no plano de ter mais alguém na família. Aumentar a família. Né? E aí eu agradeci, eu pedi pela oração
E aí o Paulo me atravessou, né? Porque eu tava... Paulo, É primeiro que você, velho. A oração foi tão boa que foi pegando. Foi isso. Amém. E mas depois eu mandei mensagem pros meninos e falei assim, ó, agradeço as A orações. graça chegou aqui. A graça chegou à nossa porta. Então, assim, cara, uma das coisas que servem, além de tudo isso que a gente tá conversando, você tá sozinho, homem, não fique sozinho. Vê alguém que você tem contato, intimidade, que você consegue abrir o coração e converse com essa pessoa. Porque você sozinho, a caminhada ela é bem difícil. Se torna mais pesada. Bem mais pesada. Se torna mais pesada. Agora você é acompanhado, compartilhando, Sempre orando. mais fácil. Não vai. E ao né? mesmo tempo é assim, ó. Se você tá bem, meu irmão, então estica a mão para o lado, porque vai ter alguém caído perto de você. Sim. Se você está bem, glória a Deus por isso. Estica a mão. Porque você pode levantar alguém que está do seu lado, que lá na frente pode ser que você esteja caído, e esse que você levantou vai te ajudar a continuar caminhando. Sim. Então, isso é importante. Então, estende a mão. Se você está bem, estende a mão. Se você está ruim, estende a mão para alguém. Sim. Que alguém vai alcançar você. Precisando quebrar o tabu de não falar com o outro, né? Exatamente. A gente precisa falar, eu tô ruim, tô mal. Precisa conversar. O espiritual tá ruim, eu não sinto vontade de vir na igreja, me ajuda, ore por mim, come um lanche junto. Exatamente. Porque, irmão, exatamente. É isso aí. Se não tiver relacionamento uns com os outros aí, daqui a pouco, cadê o fulano? E fulano? Ah, não vem mais. Mas e fulano? O fulano já tem 4 sábados, se não vem, e aí? Não, entendeu? não pode. Não pode. É para isso a comunidade, para a gente se cuidar um do outro. Sim. Rapaz, esse homem aqui tem sabedoria aqui para nós passar mais uns 2 episódios aqui, contando e falando. Deixa eu só pontuar um negócio em relação aqui. Uma coisa muito importante que nós temos, o Irley, que vai ser pai logo, o Éder já daqui a pouco vai ser avô, em nome de Cristo. Amém. Nós temos uma responsabilidade grande com os nossos meninos aqui da igreja. Temos. E aí eu estou querendo dizer assim, você, o Irley, é uma referência. Você, Éder, eu sou. Todos nós temos que entender o papel que nós temos. Nós temos que assumir esse papel. O Pompeu é uma referência. Todos nós somos. Nós precisamos tomar isso para nós. E aí, qual que é o detalhe de tomar isso para nós? Muitas das vezes a gente vai até aqui pegar uma criança, um menino ou qualquer outra pessoa e orientar. E orientar mesmo. Sabe aquele lance do camburão de polícia que passou ali e o cara era ladrão? Ele ia pular na casa, ele não pula, porque passou. Nós somos o camburão de Deus. Nós estamos aqui para trazer aquilo que a gente tem experiência, a gente já viu, a gente fala, opa, o que você está fazendo? A gente orienta, a gente fala, tem que prestar atenção nisso. E aí eu falo para vocês, a gente precisa tratar as nossas futuras gerações. Precisa. A gente precisa acompanhar os meninos do Clube de Que nem a futura geração, né? É a geração agora. É a geração de agora, daqui 20 anos, que 10... está sendo moldada por um mundo totalmente distorcido, onde todos os valores perderam. Sim. Onde se perdeu todos os valores. Onde a desconstrução da palavra homem, a desconstrução da palavra pai, entendeu? Então, enfim, não é a intenção aqui não é polemizar, não é machismo, não é sobre submissão, não é nada disso. Aqui nós vamos falar sobre saúde, sobre a construção da saúde e a construção espiritual, como o Josias trouxe até aqui agora, e a intenção desse episódio é para isso. Uma coisa importante que a gente precisa ensinar para os nossos filhos e para os nossos meninos na igreja, e a gente tem que normalizar isso. A gente tem que normalizar que tem que orar. De alguma forma a pessoa tem que expressar, essas crianças precisam orar. Elas precisam ser movidas para algum desafio bom para fazer. Elas precisam ler a Bíblia todos os dias. A lição da escola sabatina, está fazendo? E aí lá no meio do caminho, sobre o que está falando a escola sabatina, a lição dessa semana? O que você entendeu? O que você entendeu disso aí? Qual a aplicação? Isso é cuidar. Porque são coisas que a gente precisa pontuar todos os dias. Cuidar do crescimento. Porque se a gente não pontuar, eles vão entrar de encontro em outros locais e esses outros locais vão normalizar isso. E aí, qual que é o problema? A gente, em alguns anos, pode se perder e essa pessoa sair. Sim. E a ideia é essa mesmo, fortalecer os daqui. Porque, cara, o mundo, para fora daquela porta ali, ó, o mundo é cruel,
bate na cara, atropela e nem liga para você. Sim, sim. A gente precisa entender. Vou falar outra coisa para vocês. O homem é só, não que a mulher e a mãe não tenham um papel perante Deus. Eu não estou dizendo isso, tá? Eu quero ficar bem claro que isso. Mas que o homem, ele tem um papel, independente da estrutura familiar que for, se é separado, que eu estou querendo dizer, ou não, ele tem um papel perante Deus. É como se fosse uma chave. Vamos dar um exemplo, se eu sou separado da Renata, mas eu vivo minha vida em outro lugar, eu desenvolvendo oração e buscando, cobrando meu filho, quer que ele esteja muito perto ou muito longe, eu estou cumprindo um princípio que Deus elegeu você para isso. E vou te falar uma coisa, meu irmão. Quando Deus disse que é para você fazer, você faz, porque vai vir. Não é se você quiser, não. Faça. Faça, porque esse dever, você cumprindo, Deus vai abençoar você e sua casa. Nós todos vamos ser cobrados. Vamos ser cobrados. Tudo vão ser cobrados. E não estou dizendo também, gente, que se você é cobrado, não, agora ele está dizendo que você é cobrado. Não é isso. Nós precisamos ter clareza e calma em relação a isso. Se eu não cobro meu filho para que ele leia a Bíblia, estude lição, se eu não cobro o Pedro Henrique para falar besteira, por exemplo, falar palavrão, o Pedro Henrique não fala, a Sofia não fala. E também não é garbo isso também. Agora, a próxima etapa é ele chamar a atenção de quem fala. E ele chama. Por quê? Porque é assim que a gente cria. Por quê? Porque a gente está normalizando que tem que falar da maneira correta. Sim. E aí tem outra coisa que a gente tem que pensar. Da boca provém o quê? Como o Tiago fala, a boca provém o quê? E a gente precisa ter ciência disso. Porque são hábitos que o homem precisa aprender para que ele possa ser um futuro sacerdote, um futuro pai de família. Porque a ideia é que a gente vá crescendo as próximas gerações. Nós temos uma responsabilidade muito grande. E eu vou te falar outra coisa, é o que o Éder comentou, a gente tem uma luta muito grande também, da normalização de algumas situações. E a gente precisa treinar os nossos filhos. Eu sempre costumo dar um exemplo. Se você vai no Tibete, tem lá os monges. Para que idade que eles vão para lá? Você sabe que idade que eles vão? Eles vão bem pouquinho, bem Entre novinho. 3 e 5 anos de idade. Que idade que Samuel foi colocado no templo? Que idade? Então, é desde essa idade que a gente tem que massificar, falar. E também, se não falou, gente, meu irmão, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, comece e fale. Não fique com sentimentos. Venha o arrependimento de coração e coloque na mão de Deus. Sim. E busque. Amigo. A gente precisa... Precisava voltar para conversar mais vezes isso aqui. A gente precisa voltar. Josias, você vai voltar para a gente conversar isso aqui, porque realmente não dá para ficar num episódio só. E é muita informação, mas a gente precisa... A gente vai fazer uma mesa redonda, meu irmão. Nós vamos fazer uma mesa redonda. Nós vamos fazer uma mesa redonda. Nós vamos fazer uma mesa redonda aqui. Um outro amigo que a gente quer trazer também. Exatamente. Para novembro, talvez. Vamos fazer uma mesa redonda sobre esse assunto, que esse é um assunto que não vai se esgotar e não pode parar. Entendeu? Mas, Josias, nós vamos pôr aquelas perguntinhas do final aqui, porque a gente, infelizmente, precisa encerrar o episódio. Mas vamos lá. O versículo favorito de hoje do Josias. Eu vou nesse aqui. Eu ando lendo muito o Salmo 127. Eu salto o meu Salmo 127, diz assim, sem querer tomar tempo, tá? Salmo 127 foi a meditação da semana passada, do culto dos homens da madrugada. Foi. Exceto que o Senhor edifica a casa, trabalham em vão aqueles que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia ou guarda. Em vão é para vós levantar cedo, repousar tarde, comer o pão da tristeza, pois assim ele dá ao seu amado o sono. Veja, aqui tem uma promessa intrínseca. Ele fala, Wirley, mesmo que você estiver morrendo de cansado, mas se você falar, Senhor, eu busquei o pão hoje, entrego nas tuas mãos, Deus vai entender que você está dependendo dele. E aí ele vai te proteger. E aí outra coisa que ele fala também, uma coisa importante, eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do útero é a sua recompensa.
Como as flechas estão na mão de um homem poderoso, assim são os filhos na juventude. Feliz o homem que tem na sua aljava cheia deles. Não serão envergonhados, mas falarão com inimigos do portão. O que era falar no inimigo do portão, gente? Vocês já foram saber o que é isso? É como Não. se você estivesse numa torre separada em Jerusalém, e você estivesse lá, se fosse lá, você podia falar de lá. A pessoa, para falar com você, ela tinha que vir. Você estava lá em cima para falar. Por quê? Porque você estava num lugar separado, no topo. Por Sim. quê? Porque assim é que ele cumpre. E outra coisa, como flechas. E eu sempre falo para a Sofia e para o Pedro, e falo para a Renata principalmente. Eu e a Renata a gente fala, nós precisamos afiar o Pedro e a Sofia, nós precisamos deixar eles firmes como o cabo de uma flecha e dar direção para ele o máximo possível. Só que isso não é uma coisa que se aprende de uma hora para outra. Eu tenho que fazer isso todos os dias. Então, o Salmo 127 é o meu versículo predileto, que é o que eu acabei de ler para vocês. Amém. Josias, um livro que você recomenda? Gente, um livro que eu recomendo, não quero fazer propaganda não, tá? Que é esse aqui, CMN Hombridade, que é o que eu fiz, que é o Guia de Líder. Eu sou nomeado líder do CMN Hombridade e também a nossa Bíblia. Por quê? Porque o livro ele vem pontuando, e é um livro de uma publicação de mais de 40 anos atrás, viu? Porque essa discussão de formar homens não é de agora não. É de 40 anos atrás, ou mais. E isso porque tem modificado. E a gente precisa entender esse processo. E aí agora nós nos modificamos primeiro para que a gente possa modificar o próximo. O Josias faz o que nas horas livres? Quando tem, né? Porque, afinal de contas... eu tenho tentado ir... Jogou muita bola com nós no passado aqui. Muita bola. Não foi mesmo. pouca, não. Foi E a gente muita bola. já rolou convite para voltar. Entendeu? Aí, mas ele tá... Muita bola. Nós já jogamos muita bola nesse fundo da quadra aqui. Fazer exercício físico, que no caso é acompanhar a Sofia, que ela faz um esporte, eu acompanho ela também. Outra fase também é procurar sempre estar lendo leitura reflexiva, em algumas também com podcast como este, e também como outros também que falam também da postura do homem, da sociedade, e o que a gente pode trabalhar, como que cada um de nós trabalhássemos isso, nós somos, como você bem disse, a gente pode ser o exemplo de alguma forma. Talvez você não vai chegar e dar um estudo bíblico para aquela pessoa de bate-pronto, mas você vai dar o exemplo para que aquela pessoa venha até mais perto de você. Sim. Josias, personagem bíblico. Tem vários, mas nesses últimos anos eu tenho percebido muito, visualizado várias vezes Moisés, sempre em pontos diferentes. E do ponto mais alto, que aquele que não depende de Deus, e toda uma expectativa que ele tinha, e quando ele cai por arrogância. Sim. E aí Deus vem e puxa ele e molda ele. Aí ele molda ele em 2 anos? Não. Ele molda em 40. Nem pensar. Pouquinho. Não, realmente... Josias, pode cair o mundo, estou em paz. Qual é a música que traz isso para você? Ultimamente o hino que eu tenho mais escutado, que tem significado muito, é um hino da harpa cristã, que fala quando Jesus estendeu a sua mão. Então ele fala ali do episódio que quando Jesus estende a mão para aquele mendigo, para aquele pobre, e Cristo olha para ele. Então o hino, quando Jesus estendeu a sua mão. Muito bem. Bom, José, a gente ficou muito feliz de ter você aqui conosco hoje. Foi um privilégio ouvir, comentar, conversar, né? E enriquecer ainda mais aquilo que a gente tem. E tem muito para extrair desse homem. Como preceito aí para ser um bom homem, né? As dicas, né? Enfim. Mas você tem a oportunidade agora de deixar uma última mensagem, né? Olhar para essa câmera aqui, deixar uma última mensagem para os nossos amigos, em especial os homens que estão assistindo. Bom, de maneira geral, eu até fiz uma cola aqui, gente. A Renata até fala, você vai ficar olhando? Eu falei, vou. Tem problema não, tem pode. problema não. Isso mesmo. A mensagem que eu falo para cada um de nós, e serve para mim novamente isso que eu vou falar. Irmão, querido irmão, Deus tem uma terra prometida para todos nós. Deus tem uma terra, uma nova Canaã celestial para cada um de nós. Amém. E como homem e pecador potencial, devo colocar a minha vida sempre aos pés da cruz e aos pés de Jesus Cristo todos os dias.
para que eu possa ser capaz de levar a minha família com integridade, com responsabilidade, com servidão, com serviço, quer dizer, e com domínio próprio, com fidelidade e coragem. Pois como que eu vou desenvolver meus filhos se eu não me desenvolvo anterior a isso? E aí, novamente, reitero para cada um de nós. Nós não estamos sozinhos, nós precisamos de ajuda. Em algum momento, alguém me ajudou, e depois do Éder, que a gente participou do pequeno grupo, da tríade, aquilo lá foi uma alavanca para a próxima etapa. Porque muitas das vezes você não está preparado para uma etapa acima. E você precisa passar por uma outra etapa, que é compartilhar. E às vezes, talvez, você não vai falar várias coisas, mas você compartilha. E às vezes é um pedido de oração, ore por mim. E isso vai elevar, porque aí a gente tem fé que o Espírito Santo vai trabalhar dentro de nós. E nós precisamos, deixa eu só olhar aqui a cola, lembrar que a gente tem 5 coisas para lutar pessoalmente. Você, homem, precisa lutar pessoalmente, que está lá em 1 Coríntios 10, de 6 a 10. Paulo chama que nós precisamos lutar contra a cobiça, contra a idolatria, contra a imoralidade, não colocar o Senhor à prova e não murmurar, para que a gente possa ser capaz de desenvolver tudo isso todos os dias. Eu estou 100% desenvolvido isso, William? Não, Éder, não. E também não quero dizer que assim, eu sou um exemplo, mas eu aqui vos falo, é uma pessoa que é pecador também, e falho, e passível de ser falho. Mas eu preciso dizer para você que eu preciso da sua ajuda, que você ore, preciso dizer que você precisa de ajuda. Todos nós precisamos, e a gente tem que declarar isso, para que a gente possa comunicar-se, para que a gente possa falar bem, e a gente possa ajudar a nossa família. Porque, gente, quando a gente coloca nas mãos de Deus, Deus cumpre as promessas. E a gente, fazendo isso, a gente está levando a nossa família para um caminho mais perto do céu. E é o que a gente está buscando aqui nessa terra. Sim. E o que Deus quer é isso, que a gente se ponha na mão dele. Isso. Exatamente. Josias, meu irmão. Obrigado, Éder. Grande Valeu, irmão. Josias. Obrigado. Cara, foi uma aula. Eu agradeço. Isso é só um primeiro degrau desse assunto. A gente vai voltar numa forma diferente para falar mais desse assunto aqui. Você quer conhecer o Josias? Ele está aqui sábado de manhã. Todo sábado de manhã ele está aqui. E aí você vai vir aqui para dar um abraço nele e conhecer. E pode perguntar que ele tem sempre uma resposta para a sua pergunta. Mas o nosso culto, você sabe o que é? Sábado de manhã, começa às 8h50, Avenida Salgado Filho 602, Igreja Adventista, do 7º dia do bairro Mambaí. Mas também tem culto aos domingos. Que horas são, Will? 19 horas. E às quarta-feiras, Josias? 7h30. Exatamente. Então, já que sabe onde é a nossa igreja, venha para o nosso culto. E aí é importante assim, eu estou olhando lá, segue as nossas mídias sociais. Eu me perdi, eu estava embalado, mas eu me perdi. Segue as nossas mídias sociais aqui, entendeu? Curte, comenta e compartilha nosso episódio, nossos podcasts, porque o Pod Bairro é isso, é contando histórias. Contando histórias. Vamos embora? Vamos embora, né, amigo? Vamos embora? Valeu, Pompeu. Valeu, Whirley. É isso aí. Valeu, Wesley. Exatamente. E esse episódio, e é no YouTube e é no Spotify. Exatamente. E a gente tá sempre aí. Até o próximo episódio. Galera. Valeu, um abraço. Um abraço.